10, verso 41, 42, o tema princípio de honra. Esse que é o mês do aniversário da igreja, nós estamos vivenciando esse tema. Sábado que vem estará conosco, se a senhora permitir, missionária Silvelene Dias. Domingo que vem também estará conosco no sábado o pastor Cauã ministrando louvor, e no domingo que vem estará conosco o pastor Edilson Reis, completando a igreja 13 anos. Amém? Amém. Mateus 10, 41, quem achou diga amém. Amém. Ficamos de pé em reverência à palavra. Um, dois, três, a igreja toda lendo. Quem recebe o profeta, o caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, caráter de justo, receberá o galardão de justo. Próximo, 42. Quem deve beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que modo algum perderá o seu galardão. Senhor, obrigado pela tua palavra. Agora que o Senhor irá ministrar em cada coração, que nós possamos sair com entendimento, libertos, livres e renovados. Em nome de Jesus, a igreja de Deus diz? Amém. Senta dando glória, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Queridos, nós estamos falando sobre honra. E quando eu abro esse texto aqui, esse texto tem muito para nos ensinar, mas hoje eu queria dar 3 princípios de honra diferenciados. O pastor Paulo já pregou no ano passado sobre alguns princípios, e aqui do próprio Jesus, ouvindo essa palavra, Jesus agora está falando sobre a honra àqueles que são enviados de Deus. A gente deve dar honra a quem são os enviados de Deus. O que significa realmente dar honra? Né? Dar honra significa você merecer, dar merecimento. E hoje nós vivemos uma época, irmão, em que as pessoas, infelizmente, estão perdendo esses princípios. E a igreja não pode perder esse princípio. Nós temos que levantar, por isso que Deus colocou esse tema no meu coração, porque nós temos que ter, no caso, esta honra como um princípio fundamental na vida cristã. O pastor Paulo falou na semana passada a honra, sobre honrar pai e mãe, um princípio fundamental. Por que pessoas não estão honrando, às vezes crianças não estão honrando mais professores na escola? Porque já perderam o princípio de honrar pai e mãe. Como que a gente vai exigir de um aluno honrar uma professora se ele não honra nem o pai e a mãe? E quando a gente fala em honra, a primeira palavra que vem na minha cabeça, não sei se é na sua, se chama obediência. A honra, ela tem a ver com a obediência? Sim. Mas a honra, ela vai além, porque é um merecimento. Eu estou obedecendo um princípio, eu estou obedecendo meu pai, a minha mãe, mas eu estou dando um merecimento a ela. Eu estou dando um reconhecimento de quem ela é, de quem ele é, na formação do meu caráter, na minha criação. Quando eu estou honrando um professor, quando eu estou honrando um mestre, quando eu estou honrando alguém que me ensina, eu estou um merecimento, falando assim, graças ao que você me ensinou, eu cresci, eu evoluí. Isso é honra. Quando eu estou honrando alguém que me incentivou a crescer, que me incentivou a evoluir, isso é honra. E aqui na palavra de Deus, em Mateus 10, versículo 41, 42, a gente vê o Senhor não falando a palavra honra. Você vai ver Jesus falando sobre galardão. Você vai ver sobre essa palavra galardão, que tem a ver com honra. E a gente vai ver isso na Bíblia, amém? Amém. Então vem comigo aqui, Primeiro ele fala, quem recebe um profeta. Primeiro aqui, honrar profeta. E eu quero ser bem aqui, primeiro ele está falando que
quem recebe um profeta vai ter uma recompensa. Então quer dizer o quê? Quem dá honra recebe uma recompensa. Glória a Deus. Então a importância de eu honrar alguém no mundo espiritual, eu não estou falando nem de receber aqui, mas para Deus, para Jesus, quem honra recebe uma recompensa. Posso ouvir um glória? E aqui ele diz, essa recompensa, e ele fala aqui dessa classe de pessoas, o profeta que é o primeiro. Quem honra um profeta, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, ele vai receber o galardão de profeta. Ou seja, veja bem, um profeta, um homem de Deus, aqui você pode usar essa palavra profeta para um pastor, você pode usar essa palavra profeta para um evangelista, você pode falar aquele que anuncia a palavra de Deus, amém? Amém. Quando a gente recebe essa pessoa na condição de um profeta, não na condição de um homem normal, mas a gente vê realmente que ele é um enviado de Deus, quem recebe vai receber o mesmo galardão dele. Como é fácil isso? Veja bem, se eu respeito o profeta, se eu respeito o pastor, se eu estou respeitando e estou dando honra para ele, estou dando merecimento para ele, o mesmo galardão que ele recebe, eu também vou receber. Você está vendo como é espiritual? Então tem gente que fala assim, eu queria ser o pastor, eu queria ser a missionária, eu não tenho chance, eu não tenho... Meu irmão, é só você honrar para receber o mesmo galardão. Glória a Deus. Você tem honrado? O que passa na sua cabeça hoje no mundo que a gente vive? Dá mais um pouquinho de retorno para mim, por favor. Obrigado, irmão. No mundo que a gente vive, irmão, é tão difícil honrar. Sabe por quê? Porque quando fala de honra, a gente quer honrar aqueles que não pisam na bola com a gente quer honrar quem é perfeito, sabia? Quando a pessoa pisa na bola, a gente fala assim, isso aí não merece mais. E muitas vezes acontece até com pai e mãe. Tem muitos que deixaram de honrar pai e mãe, porque a mãe pisou na bola, ou seja, não deu o que ele queria. Não honrou mais o pai, sabe por quê? Porque o pai falou algo que o magoou. E essa palavra desta noite é para dizer, você tem que honrar, para quebrar isso espiritualmente na tua vida, que está te travando. Você tem que honrar. Não é porque um profeta errou, que um pastor pisou na bola com você, que uma igreja pisou na bola, que você vai deixar de honrar. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Essas coisas são espirituais, querido. Isso mexe com a gente. Isso atrapalha a vida da gente. Por quê? Porque muitos querem ser honrados, mas poucos querem honrar. É ou não é, irmão? Isso é fácil. Você quer receber elogio, irmão. Você quer você quer clique, você quer like, você quer visualização. Hoje o mundo está assim, né? Tem pessoa que faz a comida e quer ser elogiada. Você não vai elogiar a comida que eu fiz? Que isso? Aí você não elogia, aí você fala, não vou cozinhar mais. Já aconteceu isso contigo? Já? Né, Sara? Você sempre me elogia só quando eu faço comida. Glória a Deus, né? Minha esposa. Aleluia. Irmãos, por quê? Porque a gente quer ser honrado, mas a gente não quer dar honra muitas vezes. Mas para ser honrado, tem que dar honra primeiro a quem merece. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. E a primeira categoria que Jesus está dizendo aqui é o profeta. A gente tem que honrar um profeta. E aqui me lembra, irmão, de 1 Reis 18,4. Coloca para mim 1 Reis 18,4. Um profeta chamado Obadias. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e... Esse homem chamado Obadias, ele honrou os 100 profetas. Ele guardou
e alimentou esses 100 profetas, enquanto Jezabel estava exterminando, querendo matar o profeta, e inclusive atrás de Elias. Então o que acontece, irmãos? A gente tem que honrar um profeta. Esse Obadias, irmãos, ele fez uma obra que ninguém estava fazendo. Ele falou assim: eu vou guardar o profeta. Querido, quando você guarda o profeta, Deus te honra. Quando você protege o profeta, Deus te honra. Amém, irmão? Amém. Querido, eu sou do tempo que a gente de igreja da Assembleia, que quando a gente saía da igreja, o almoço, sabe qual era? O almoço era pastor, diácono e presbítero. Comia o presbítero, comia o diácono, comia o... Você viu o pastor nessa noite? O jantar? Você viu? Ah, você não viu, meu Deus do céu. A pessoa falava uma fofocaiada, irmão. Eu vivenciei isso. Aí o presbítero, meu Deus, tu viu a camisa dele como estava? Nossa, tu viu a mulher do pastor? Nossa, não tem classe, né? Nossa, o irmão falava, acabava o culto, irmão, falava mal. E o diabo dando risada, né? Que o diabo gosta disso, né? Que a gente fofoque, que a gente fala mal. Mas sempre tem um Obadias que veio para honrar e falar assim: irmão, vamos falar do pastor, não? Amém? Vamos orar pela vida dele. Posso ouvir uma glória? Isso é honrar, irmão, é proteger. Então, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, e aqui está dizendo, irmão, que honrar é honrar a missão. Receber um profeta na qualidade de profeta não significa apenas dar alojamento ou dar alimento, como fez Obadias. Vai além disso, e aqui a Bíblia só está falando disso. Mas eu vejo, irmão, além disso. O que Obadias estava fazendo com esses profetas? Significa reconhecer a autoridade e a mensagem que ele carrega. Quando Obadias guardou esse profeta, ele estava dizendo assim: ó, eu reconheço a autoridade desses profetas, eu reconheço a mensagem que ele carrega. Não é sobre ele, porque profeta também é pecador, pastor peca, mas eu reconheço a autoridade do meu pastor, eu reconheço a mensagem que ele carrega e eu vou proteger ele. Isso é honra. Isso é honra, igreja. É honrar não a pessoa, mas a unção que está sobre a pessoa. É honrar não a pessoa, é honrar a missão que Deus confiou para essa pessoa. E muitos estão deixando de honrar porque estão olhando a pessoa do pastor, a pessoa do obreiro, a pessoa da pastora. Se olhar como pessoa, você não vai me honrar. Mas se você olhar para a minha missão, amém, irmão? Se você olhar para a unção que eu carrego. Então, quando eu olho para o homem de Deus, eu estou olhando para a unção que ele carrega, e eu honro a unção dele. Quando eu recebo uma missionária, Silvelene, um pastor Edilson, eu não estou olhando, eu estou olhando a unção que ela carrega, eu estou honrando ali, irmão, porque eu vou receber o mesmo galardão. Amém? Amém. Eu estou olhando a missão dessas pessoas, que abriram mão de tudo para fazer uma missão. Da mesma forma, irmão, então, é isso que Obadias fez. E tem outro exemplo também, 1 Reis 17, capítulo 13, versículo 16. Olha o que acontece. É um texto conhecido da viúva de Sarepta, que diz: Elias lhe disse: não temas. Elias, aqui o profeta Elias, dizendo para aquela mulher: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, traz aqui fora, depois fará um para ti e para teu filho. Continuando até o 16, vamos lá, o 15, vamos lá no 15. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, calma, Val. Comeram ele, ela e a sua casa, muitos, agora 16, da panela a farinha não, e da botija o azeite não.
segundo a palavra do Senhor, por intermédio de... O que ela fez aqui, irmão? Em outras palavras, essa palavra é um texto bem conhecido, ela honrou o profeta. Glória a Deus. E por ela honrar o profeta, ela recebeu o galardão de profeta. E por ela honrar, porque dizem que até alguns estudiosos da Bíblia dizem que esse profeta era Obadias. Dizem. Eu não sei, irmão. Que essa mulher era casada com um profeta. E esse profeta morreu. E deixou... e aí os credores vieram cobrar a dívida. Porque a mulher não trabalhava naqueles... E uma da cobrança da dívida era pegar os filhos para trabalhar. Até pagar a dívida. E aí essa mulher vai até Elias e fala assim, calma aí, meu marido morreu e agora? E então Elias dá essa ordem, fala para ela assim, é o seguinte, faz um bolo, pega a farinha que você tem lá, tem um pouquinho de azeite, faz primeiro para mim, ou seja, primeiro para o profeta. Honra primeiro. O que Elias estava querendo dizer? Honra primeiro o profeta. Se você honrar primeiro o profeta, se você respeitar a unção e a autoridade que eu tenho, você vai receber o mesmo galardão. Glória a Deus. Então, meu querido, é você respeitar, é você olhar para a unção, não para a pessoa. Ali, aquela mulher não estava olhando para a pessoa do Elias, estava olhando para a autoridade que Elias tinha. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Quando você honra um profeta, você tem que olhar para a autoridade, não para a pessoa dele, porque a pessoa dele é falha, amém? Amém. Mas ele tem uma unção que ele carrega. E eu respeito a unção dos meus pastores. Posso ouvir um amém? Amém. Você tem que respeitar a unção, irmão. Porque o princípio da honra é honre o profeta. E quem recebe um profeta, então, na qualidade do profeta, receberá galardão de profeta. Quem honra um profeta, vai ser honrado. Posso ouvir um amém? Amém. Agora quem não honra, como disse o pastor Paulo aqui, vou dar dinheiro para pastor, que isso, que pastor, irmão, graças a Deus, eu falo por isso, assim, a gente tem o nosso trabalho, irmão, nós somos voluntários nessa obra, nós não recebemos salário aqui, mas eu não também recrimino quem recebe, eu acho que é digno, porque a palavra de Deus diz que digno é o trabalhador do seu salário, digno. E aqueles que ensinam a palavra têm que ter honorários dobrados. A própria palavra de Deus diz. Mas quando as pessoas não conhecem, elas estão desonrando o pastor. Desonrando. E aí, como vai receber galardão? Nunca. Eu quero que essa igreja receba galardão. O mesmo galardão que eu recebo que vocês recebam. Amém. É apenas vocês honrarem. Amém? Amém. Vamos continuar aqui a palavra então? A outra qualidade que ele fala é do justo. Quem receber um justo, na qualidade de justo, olha só, é o versículo 42, né, de Mateus 10. Quem recebe um justo, na qualidade de um justo, coloca lá, é no 41 ainda, 41, receberá o galardão de... Então, ele fala duas categorias aqui. A primeira é profeta, a primeira qual que é? E a segunda é o justo, irmão. É aquele que é justificado. Vamos supor que esse justo é o nosso irmão do lado. Olha para a pessoa do lado assim, você é justo, irmão? Você é justo ou ímpio? Justo é aquele, irmão, que reconhece quem é Deus, amém? Que fez uma aliança com Deus. Ele é justo, ele fez uma aliança com Deus. Ele é uma pessoa justa. Então, aqui ele está dizendo, quem recebe um justo, é a mesma coisa, irmão. Da mesma forma, receber um justo na qualidade de justo, é reconhecer o quê? A sua integridade, a sua caminhada de obediência a Deus, e a retidão do seu caráter, e valorizar isso. Porque às vezes o cara não é pastor, ele não tem obreiro, ele não é obreiro, mas ele é justo, amém? Amém. Ele tem uma integridade cristã, ele caminha na fé, ele ora, ele jejua, ele tem uma integridade, irmão. Você olha, ele obedece a Deus,
Então a gente tem que valorizar essa pessoa, honrar essa pessoa, merecer essa pessoa. Posso ouvir um amém? Amém. Não competir com essa pessoa, não ter ciúme dessa pessoa, não ter inveja desse irmão, mas honrar, valorizar ele. Falar, esse cara, eu preciso colar nele, preciso andar mais com essa pessoa, porque eu quero honrar. Não vá honrar só o pastor, mas honrar o justo. Posso ouvir um amém? Amém. Então, querido, você tem que receber um justo na qualidade de justo, você recebe o galardão desse justo. Ou seja, se esse camarada ele anda com Deus, ele não tem cargo na igreja, mas ele anda com Deus, ele caminha, ele é obediente. Aí é tão gostoso você andar com essa pessoa, conversar com essa pessoa, pagar um almoço para essa pessoa, tomar um café com essa pessoa. Porque você é abençoado. Porque essa pessoa, quando você vai conversar com ela, ela vai falar coisas que você precisava ouvir, que é Deus usando ela. Amém? Já aconteceu isso com você? Você fala, você tem um amigo e fala assim, cara, eu preciso conversar um pouco com você. E aí quando você conversa, você fala depois assim, pô, obrigado, cara, porque essa conversa valeu. Isso é um justo. E aí você recebe o galardão, porque você recebeu bem essa pessoa. Quem você tem recebido na tua casa? Pergunta para o teu lado assim, quem tu tem recebido na tua casa? Você sabia que a Bíblia diz para a gente só receber quem é justo em casa? Sabia disso? Sabia, pastor Paulo? Vamos ver isso? 2 João, abre lá, 2 João capítulo 1, versículo 10. Olha só o que a Bíblia diz, irmão. Não sou eu que estou dizendo não, tá? É a Bíblia. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe dê boa-vinda. Quem tem recebido na tua casa, irmão? Quem tu tem andado? A gente tem que andar com o justo, irmão. Tem que falar de Jesus para todo mundo? Tem. Mas receber na casa. O cara é macumbeiro, você recebe na tua casa, está errado, irmão. Olha a Bíblia aí, ó. Ai, mas pastor, nós temos que receber todo mundo. Não, tu receba tu. Vem aqui na igreja, irmão. Na minha casa não entra, não. É a Bíblia, irmão. É aqui na igreja, vou conversar com o pastor, é aqui na igreja. Tomar um café na padaria, lá tá bom, falo de Jesus para você. Mas não traz da doutrina, não recebe, nem dê boa-vinda, irmão. Nem dê. Seja bem-vindo, macumbeiro. Eu vou fazer um prato aqui para você. Você serve a quem? A Oxum algum? Ah, você sabe que também eu servi a Oxum algum? Você sabe que o Oxum gosta de banana, né? Eu adoro banana, viu? Ah, vai se lascar, irmão. Não receba. Não receba! Você vai receber o que, irmão? Galardão de injusto? O cara deixa os demônios tudo na tua casa, irmão. Sabia? Deixa, irmão, deixa. Vai deixar inveja na tua casa, olho gordo. Vai ficar de olho no teu marido, mulher. Vai recebendo essa mulherada aí que não é justa na tua casa. Recebe. Fica de olho no teu marido lá, está assim, ó. Quer olhar de bombagira do inferno. Por quê? Porque você não segue a palavra, irmão. Já receber crente já é difícil, né? Não receba, irmão. Recebe justo para receber galardão de justo. Dá um glória, irmão. Cuidado com quem entra na tua casa, querido. Nós somos sal e luz, irmão. Nós temos que eliminar onde a gente anda. Mas na nossa casa, a gente tem que receber justo. Glória a Deus, irmão. É tão bom quando eu recebo um missionário na minha casa. Quando a missionária Silvia Dias vem na minha casa, eu abro as portas, ela ora. Amém? Ela ora pela minha casa. Nós oramos juntos. A nossa conversa é só sobre o reino. Quando eu recebo pastores, a minha casa, irmão, foi chamada para receber justos. Glória a Deus. É o lugar em que a paz reina, a bênção de Deus reina. E eu tenho que honrar o justo. O galardão, irmão, corresponde à promessa de Jesus.
e ela é extraordinária. Receberá galardão de profeta, receberá galardão de justo. Você não precisa ser o profeta para receber a recompensa de profeta. A recompensa não é apenas para quem faz o trabalho, mas também para quem apoia, para quem reconhece, para quem honra o trabalho, para quem honra os trabalhadores de Deus. Nós estamos falando sobre o princípio de honra, e o princípio de honra nos ensina que o primeiro princípio de honra é honrar o ministério e a justiça. Glória a Deus. O primeiro princípio de honra é honrar o ministério, a justiça e participar do galardão. Quando você honra o mensageiro, o profeta, o pastor, você está honrando aquele que o enviou. Você está honrando o próprio Deus. Você ouviu um amém? Amém. E eu sou uma pessoa, irmãos, que eu gosto muito de honrar aqueles que, geralmente homens de Deus, mulheres de Deus, e a minha esposa também. Graças a Deus, né, amor? Não estamos falando aqui para se gabar. E toda vez que a gente honra esses homens, realmente nós somos honrados, irmão. Amém? Glória a Deus. Irmão, vamos lá uma coisa pra você. Eu gosto muito de relógio, viu? Eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto de relógio. E aí, a semana passada, um pastor, muito amigo meu, fez aniversário. E eu comprei um relógio para mim. E o relógio estava demorando, aí eu falei assim, aí o Espírito Santo falou assim, honra. Eu falei, caramba, aquele relógio é da hora, velho. Mas eu não discuto com o Espírito Santo. Eu falei assim, o relógio chegou até atrasado, né? Que eu comprei na Shopee, né? Que é mais barato. Aí eu fui chamar o pastor, esse pastor me chamou para tomar um café. Vou pagar um café para você, olha só como amigo, né? Eu vou pagar um café para mim. Falei, opa, eu peguei o relógio, brulhei, levei. E eu percebi que ele não tinha relógio, irmão. E eu tenho muito relógio, irmão. Não sei como uma coisa, eu falei, cara, eu tenho tanto relógio. E esse pastor não tem relógio, mas ele não via no pulso. Eu nem sabia se ele gostava de relógio. Irmão, quando eu dei esse relógio para o homem se emocionou, cara, você acredita? Falei, pastor, eu vim aqui te dar um presente, fiz aniversário, você já passou. O homem se emocionou, irmão, mas eu fiquei tão feliz, que ele ficou tão feliz com aquilo. Ele saiu assim, sabe, poxa, é para mim mesmo? Não acredito. Falei, é para o senhor. E eu fiquei imaginando assim, falei, caramba, o cara tem uma igreja, ninguém honrou esse pastor com um relógio, cara. Aí eu perguntei, o que o senhor gosta? Eu falei assim, eu gosto de perfume, ele falou. Aí eu falei assim, aí eu joguei, né? Você ganhou muito perfume? Não, ganhei, a igreja me deu perfume. Eu falei, glória a Deus, mas não me deu relógio. Mas era eu que tinha que honrar ele. E eu honrei, irmão. E eu sei que na mesma semana que eu honrei, Deus me honrou. Eu nem imaginava. Porque a gente está reconhecendo a qualidade. Eu não honrei ele só porque ele fez o aniversário. Eu honrei ele porque ele estava levando uma mensagem. Muitas vezes a mensagem dele me tocou. Eu honrei ele porque eu respeitei a unção na vida dele. E quando a gente honra uma pessoa assim, a gente recebe o mesmo galardão da pessoa. Dê uma glória a Deus. Glória a Deus. Eu não estou aqui dizendo que vocês não me honram. Eu estou dizendo para vocês que vocês continuem honrando. Quem vai ganhar é vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Quando você honra a pastora, você não está honrando a pessoa dela, você está honrando a unção dela. E você vai receber o mesmo galardão dela. E essa honra, irmão, eu estou falando de relógio, às vezes nem precisa isso. Vamos ver, olha só. Antes, eu quero ver aqui, ó, 2 Reis 4, de 8 a 11. Vamos lá. Vamos ler esse texto também que fala sobre honra. Segunda Reis, 4, 8 a 11. Fala sobre Eliseu e a mulher rica. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí toda vez que ele passava por lá, entrava para comer.
Ela disse ao seu marido: eu vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Olha aí, vendo a unção. Não está vendo o homem, está vendo o que ele carrega. Glória a Deus. E aí o que ela faz? Façamos, pois, em cima um pequeno, olha a honra, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e quando ele vier à nossa casa, ele vai se retirar para ali. Versículo 11, para terminar, para a gente. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Aqui a gente vê essa história, que ela vê o que ele carrega, e ela dá para aquele profeta, não porque quem ele é, se ele está cansado, se ele ele está com fome, não. É um homem santo de Deus. O que ele carrega? Olha a mensagem: vou honrar ele. Eu vou fazer ele era rica, então ela falou: eu vou fazer um quarto para ele. Eu vou honrar ele. E aí, irmão, esse profeta, a gente vai seguir para a gente não se estender, que hoje é a Santa Ceia. Ele pergunta assim para o seu discípulo: o que essa mulher precisa? Aí o discípulo fala assim: essa mulher não precisa de nada, ela é rica, mas eu vejo que ela não tem filho, ela é estéril, ela nunca teve filho. E aí o profeta procura a mulher e fala assim: ó, vem cá, vou te chamar a mulher, daqui a 9 meses você vai ter um filho. Dê uma glória a Deus? Realizou o sonho. Então, Deus só realiza sonhos de quem tem princípio de honra. Qual é o teu sonho, irmão? Vamos lá, qual é o teu sonho? Pensou aí qual é o teu sonho? Você tem dado honra? Porque aquela mulher teve um filho. Ela era rica, mas ela honrou um profeta. Deus realiza sonhos de quem tem princípio de honra. Glória a Deus? Glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Então, tudo que eu conquistei hoje, tudo que eu tenho hoje, muitas coisas são porque eu tive princípio de honra. Amém? Glória a Deus. Honrando pai e mãe, honrando pastor, honrando justos. E quando a gente tem princípio de honra, Deus realiza nossos sonhos. Posso ouvir um amém? Amém. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim: Deus quer realizar os teus sonhos. Então honre. Por que as pessoas não honram mais? Porque elas estão egoístas, porque elas querem ser honradas. Por que as pessoas não honram mais? Porque muitas vezes elas não estão olhando o que a pessoa carrega, ela está olhando a pessoa só. E as pessoas são falhas, as pessoas pisam na bola. E por causa de uns a gente deixa de honrar. Por causa de alguns pastores, tem pessoas que não vão mais na igreja. Por causa de alguns líderes evangélicos, tem pessoas que não dizimam mais, não ofertam mais. Porque elas estão olhando as pessoas. Mas quando a gente honra um homem de Deus, pelo que ele carrega e pela unção dele, Deus realiza os nossos sonhos. A gente vê honra nas pequenas ações. Se o versículo 41, agora nós vamos para o 42, tá? Lá do mapa, fala sobre honra aos grandes líderes. O versículo 42, ele nos move para a honra nas ações mais simples, com os servos, ações que são simples e são ações pessoas humildes. Jesus está falando aqui do mais simples, do mais básico, do mais acessível a todos. Porque aquela mulher, ela construiu um quarto com o profeta. Às vezes você não tem condições de construir um quarto com o profeta, nem de comprar uma mobília. Falando nisso, irmão, a minha sala precisa de mobília, tá? Eu não precisava perder a oportunidade, né, pessoal? Mas Jesus está falando aqui de dar só que seja um copo de água fria. Aí todos podem dar. Você pode dar um copo de água fria para alguém, irmão? Você pode, irmão? Você pode, pastor? Glaucio, você pode dar um copo de água fria? Às vezes você não tem condições de dar uma casa, né?
um quartinho, mas você pode dar um copo de água fria. Olha o que Jesus está falando, irmão. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, isso é honra. A um desses pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Olha aqui, agora muda a cena, irmão. Eu não posso, quando eu falo assim, você não precisa honrar a pastora, né? Uma bolsa da Gucci, com o celular do iPhone 17. Mas tem que ser, falando aqui já, TDAH, olha o TDAH, TDAH. Tem que ser fria. Porque, olha só, é água fria, veja bem que a palavra está dizendo água fria, gelada, fresquinha, isso é honra. Eu lembro muitas vezes que a gente está lavando o quintal, aí passava alguém, às vezes um morador de rua, ou às vezes um menino que veio jogar bola, ô tio, posso beber na mangueira aí essa água? A gente, bebe aí, a gente não nega, né? Quantos de nós já fizemos isso também, né? Você que já andou muito aí na Sabesp aí, né? Você mesmo já provou da água da Sabesp? Você é doido, mas tá bem. Aí você vai dar a mangueira. Isso não é honra. A honra é isso aqui, irmão. Olha como está geladinha. Glória a Deus. Toda vez que um diácono vem aqui e coloca uma água gelada, ele está cumprindo isso aí, ó. Dê uma glória. Não é qualquer água. Todo mundo pode dar água, irmão. Mas uma água gelada é um cuidado, é honrar. Posso ouvir um amém? Amém. Dar uma água fria, irmão, é honrar um pequenino. E olha o que ele fala, irmão. Ele está falando aqui, água fria num clima quente era um alívio básico naquela época. Imagine Jesus pregando naquele clima quente e quando alguém dava uma água, recebia Jesus com uma água gelada, aí se torna um gesto mais extraordinário. Não é o que se deu, não é o que se deu, não é por ser a água, mas em nome do discípulo, por ser esse meu discípulo, por reconhecer que ele é um discípulo. Isso nos mostra que a honra, ela não é determinada pelo custo do presente, não é o valor, não é o que ele custa, mas pela motivação do coração. Se você honra a pastora com um relógio ou com uma água gelada, não é o custo, é o teu coração. Glória a Deus. Quando você honra, você vai receber o galardão. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Esse texto é muito forte. Ou seja, não é o valor do copo de água, mas é o reconhecimento daquele que o recebe. Aquele que recebe pertencente a Cristo. Aquele que recebe, irmão, para honrar os pequenos. E quando fala pequeninos aqui, muitas vezes, hoje é dia da criança, né? Falando de criança. Não é criança somente. Jesus chama esses discípulos de esses pequenos. E a palavra que eles estão usando aqui no grego é a palavra micros, que vem de microscópio, de micro. A palavra micros, referindo-se aos mais humildes, aos iniciantes, ou até mesmo aquele que o mundo despreza. Então quem seria hoje os pequeninos? Se nós vimos profetas, vimos o justo, que é o nosso irmão, os pequeninos, irmãos, são aqueles que o mundo despreza. Os pequeninos são aqueles mais humildes, irmãos. Os pequeninos são os que precisam mais de atenção. Os pequeninos podem ser a criança, sim, mas pode ser alguém que tem uma síndrome de autismo. Se você dá uma água para esse, de um gesto de coração. Os pequeninos são aqueles que são desprezados, irmãos, até mesmo pela igreja, porque não é só para honrar profeta, não é só para honrar o justo, aquele que teme a Deus, é para honrar os pequeninos,
os iniciantes, aqueles que são desprezados pela sociedade. São pequeninos, aqueles que são dependentes, irmãos. Pequeninos, aqueles que são dependentes. Uma criança depende de um pai. Uma pessoa com síndrome de autismo ou outras síndromes por aí são dependentes de outras pessoas. Pessoas que são dependentes, irmãos. Quem dera um copo de água fria para isso. Honra, avaliar, e a honra, irmão, é uma escolha. Diga comigo, honrar é uma escolha. Honrar é uma escolha. Isso nos revela que o segundo princípio de honra, a verdadeira honra, ela é demonstrada na maneira como tratamos os mais vulneráveis, os anônimos, aqueles que não podem nos retribuir. Porque honrar quem pode me retribuir é fácil, né? Eu vou honrar, porque ela pode. Mas e honrar quem é dependente dos outros? Com um copo, nem que for com um copo de água fria. Pessoas vulneráveis. O copo de água fria, dado ao menor dos discípulos, é tão significativo para Deus quanto o apoio dado ao profeta. Para Deus é a mesma coisa. A promessa de Jesus é inabalável. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. De modo algum perderá o seu galardão. Isso é muito forte. Não é uma sugestão que Jesus está dando, é uma garantia. Você não vai perder seu galardão. O seu ato de honra, por mais pequeno que seja, ele vai ficar registrado no céu. Pode ninguém ver, irmão. Pode ninguém te elogiar. Vai ficar registrado no céu. Deus é um Deus de justiça, que não se esquece de nenhum ato de amor. Deus não se esquece do ato de honra. Então, como a gente pode aplicar, para a gente finalizar, como a gente pode aplicar esses princípios de honra? Honra e autoridade espiritual. Olhar para aqueles que Deus colocou na nossa vida. Olhar para aqueles que Deus colocou para ministrar sobre nós, para nos guiar, para nos orientar. Orar para aqueles que são exemplos de retidão. E honrar não a pessoa dele, mas a unção que ele carrega, o chamado. Honrar o caráter, reconhecendo a presença de Deus neles. Valorizar a motivação do coração. Não honre por obrigação, irmão. Ninguém pode honrar por obrigação, por medo. Ninguém pode honrar para querer se promover. Mas a gente honra porque a gente reconhece Cristo na pessoa. Eu quero te honrar, irmão, porque eu reconheço Cristo em você. Apesar dos seus defeitos, eu não estou honrando a pessoa, mas eu honro quem você carrega. Então, a sua motivação, a minha motivação, é o que atrai o galardão. Glória a Deus. A minha motivação, irmão, de dar até um copo d'água gelada, fria, para um profeta, para um pequenino, para um justo, é o que vai atrair o galardão de Deus para a minha vida. E esse galardão vai ser o mesmo que eu estou dando para a pessoa, o que ela recebe eu vou receber. Isso é o princípio de honra. A honra não precisa ser cara ou pública. Não precisa você gastar muito para honrar alguém e não precisa ser de público. Às vezes o maior ato de honra é uma palavra de encorajamento. Amém? Amém. Como eu disse, um bate-papo com alguém. Às vezes o maior ato de honra é uma oração silenciosa. Você está honrando. É um pequeno serviço, né? A gente falou de servir aqui. Ou às vezes, irmão, o maior ato de honra é você estender a mão para alguém querendo ajudar essa pessoa.
A honra, ela é tão forte, e quando Jesus fala sobre isso, para a gente receber a pessoa, para a gente honrar essa pessoa, que é uma escolha, ela é tão forte, irmão, porque ela nos mostra que o meu próximo não é apenas o profeta famoso, a pastora, mas também aquele irmão discreto que senta ali no fundo, aquele voluntário, aquele obreiro voluntário, ou então um pequeno discípulo, alguém que é dependente, alguém que é vulnerável. A honra genuína, ela é indiscriminada, ela abrange a todos aqueles que pertencem a Cristo. Não são regras complicadas que Jesus está dizendo. É complicado isso? Não. São atitudes do coração de um verdadeiro cristão, de honrar, independente da posição. Posso ouvir um amém? Amém. Nós estamos vivendo um princípio de honra nessa igreja. Será que esse aniversário de 13 anos, esse tema tão forte, a gente tem que rever alguns conceitos de honra, rever quem a gente está honrando, rever quem a gente está recebendo na nossa casa, rever também nosso conceito de família, de honra, porque eu honro a minha esposa quando eu respeito, ela me honra quando ela se submete, mas ela é submissa porque eu a amo como Cristo amou a igreja. Será que a gente tem honrado seus pais? Então a minha oração nesta noite é que o Espírito Santo venha nos sensibilizar esse valor de Cristo em cada pessoa, que a gente possa viver realmente uma cultura do céu de honra genuína, de honrar não a pessoa, mas o que ela carrega. Então eu estou olhando, quando eu olho para minha esposa, eu quero honrar ela não como só esposa, mas honrar, eu vejo Cristo nela, eu sei o que ela carrega. Quando você vai honrar um irmão, você está vendo Cristo nele. Quando você vai honrar um pequenino, dependente, você está vendo Cristo nele. Posso ouvir um amém? Amém. Porque é isso que é o Evangelho. É a gente ver Cristo em todas as situações. A gente colocar Jesus em todas as situações. Por que eu vou honrar esses pastores que vão vir aqui? Por que quando a pastora Silvenene vem aqui, eu não deixo ela gastar R$1? Não deixo. Por que quando o pastor Edilson vem aqui, eu não deixo ele gastar R$1? Não deixo. Ele tem condições? Tem. Às vezes ele tem mais condições que eu. Mas a honra não vê isso. A honra não vê valor. A honra vê o que ele carrega. Porque o que ele carrega, eu abençoando dele, eu honrando ele, do meu coração, eu vou receber o mesmo galardão dele. E eu recebo. Posso ver um glória? Glória a Deus. O nosso galardão jamais será perdido. O meu galardão jamais será perdido, irmão. Então que a gente possa viver nesse mês de outubro, que é o mês de aniversário, o princípio de honra. Honrando os profetas, honrando o irmão justo e honrando os pequeninos, aqueles que são dependentes, aqueles que não conseguem andar sozinhos, nem que for com um copo de água, mas não é qualquer água, ela tem que estar como? Fria. Isso é cuidado, isso é carinho, isso é honra. Feche teus olhos, baixa sua cabeça. Senhor, obrigado. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Essa geração está perdida porque já perdeu o princípio de honra. Essa geração está perdida, Senhor, porque não consegue honrar pai, mãe. Como que vai honrar professor? Como que vai honrar o patrão? Mas a gente, nós não estamos aqui para corrigir ninguém.
Nós estamos aqui, Senhor, para viver o princípio de honra. Honrar na nossa casa, começar em casa. Não exigir honra de ninguém, porque quem exige honra, Senhor, quer exercer o autoritarismo. Quem exige honra, Senhor, quer exigir por causa de poder. Não. Nós queremos dar honra. O esposo dar honra à esposa, a esposa dar honra ao esposo, os filhos dando honra aos pais, os pais dando honra aos seus líderes, aos seus patrões. A gente dá honra aos profetas, a gente dá honra aos justos, nem que for um copo d'água, um pequenino, aquele que é dependente. Nos ensina, Senhor, a honrar, para sermos honrados. Assim como aquela mulher honrou o profeta e não faltou pão, não faltou azeite, assim como aquela mulher honrou o profeta e gerou um filho, porque o Senhor realiza sonhos de quem honra. Realiza sonhos nessa noite. Realiza sonhos que estão escondidos, porque essa pessoa vai honrar. Que possamos nos entregar a Ti, honrar o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.